Olá pessoal, tudo bem? Que alegria em falar com vocês de novo. Olha, primeiro agradecer muito a Deus e a vocês, eu e a Gabi e todos que apoiam o nosso canal. Chegamos à nossa primeira meta, que era de 1.000. Vamos embora para 1.500, pessoal? Vamos embora para 2.000? Ajude a gente, compartilhe, inscreva-se e não esqueça de deixar o seu like, por favor. O vídeo de hoje, na verdade, é uma gravação em áudio feita em 2010 na Igreja Metodista em Valinhos. É o meu testemunho, o testemunho de que Deus ainda faz milagres e milagres grandes. Claro que de 2010 para cá muita coisa aconteceu, mas a essência desse testemunho, que você pode compartilhar com muitas pessoas, eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, principalmente se você estiver desanimado, abatido, sem sonhos, sem perspectiva. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, assiste até o final, que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Deus, com sua bondade e amor, está sempre pronto para ouvir nossas orações e intervir em nossa história de vida. O pastor Enoque Rodrigo traz até você uma palavra de fé e esperança, com breve testemunho de como Deus interveio de forma maravilhosa no percurso de sua vida. Quando tudo diz que não, Deus pode dizer sim. Abra o seu coração e sinta o toque de Deus. Eu gostaria de cumprimentar a cada irmão e a cada irmã na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Dizer que eu estou assim imensamente grato a Deus pela oportunidade de receber esse convite, de pregar na abertura deste aniversário, do aniversário dessa igreja. E eu espero, em nome de Jesus, trazer uma palavra que possa te aproximar de Deus. E eu estou aqui a convite do nosso amigo Paulo e também do pastor Ricardo, que a gente teve o prazer de conhecer esse final de semana. Fui maravilhosamente bem hospedado lá. A Débora cozinha muito bem. Isso é uma bênção. E nós estamos contentes por poder estar com vocês. Eu já vou ficando triste porque a gente vai despedir daqui a pouco e deixar diversos amigos, amigas, irmãos nesta caminhada. E eu queria trazer então uma palavra que eu creio ser muito interessante para o atual momento da igreja, porque muitos de nós nos encontramos com a nossa fé um pouco abalada, nos encontramos um pouco desanimado e precisamos de um novo ministrar de Deus. E precisamos de recomeçar a nossa caminhada em Cristo Jesus, ciente de que Ele cuida de nós, ciente de que Ele é um Pai bondoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Eu queria convidar a amada igreja a se colocar de pé nesse instante. Nós costumamos ler a Bíblia de pé, como um ato de reverência à santa palavra de Deus. E esse é um texto muito importante. Espero que os irmãos encontraram. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Quem não encontrou, diga eu estou a caminho. Eu acho que não tem ninguém a caminho, né? Todo mundo já encontrou. E diz assim a palavra de Deus: entre estes havia um homem que se chamava Jabes, e este foi o mais ilustre entre seus irmãos. A sua mãe lhe dera este nome, porque quando nasceu, ela sofreu muitas dores
E Jabes orou ao Senhor, dizendo: tomara que o Senhor me abençoe, alargue as minhas fronteiras, e seja comigo a sua mão, e livra-me de dores. E o Senhor ouviu a oração de Jabes. Amém. Feche os teus olhos, queridos. Vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ti, ó Pai querido. Agora, Deus, estamos diante da Tua santa palavra, desta palavra que produz vida, que produz esperança. Senhor, fale conosco neste momento. Temos necessidade de sentir o Teu tocar, temos necessidade de sentir o nosso coração vibrando diante de Tua presença, Pai. Abençoe os irmãos e irmãs que aqui estão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, a igreja do Senhor. O título da mensagem que eu gostaria de repartir com vocês é: quando tudo diz que não, Deus pode dizer sim. Repita aí comigo: quando tudo diz que não, Deus pode dizer sim. E amados, eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque Deus quer dizer sim. Não é apenas poder. Nós sabemos que Ele pode dizer sim. Mas eu acho que o grande detalhe é saber que Ele quer dizer sim. Que Ele alegra em nos acolher, que Ele alegra a nos abençoar, que o prazer de Deus é perceber que nós estamos contentes, que nós estamos felizes nesta caminhada. Eu me reporto a este texto porque ele mostra para nós um exemplo muito interessante de superação, um exemplo de quem não olhou a circunstância, de quem reconhecia suas fraquezas, mas reconhecia a força que Deus tinha. Eu creio que isto, irmãos e irmãs, é bacana, é importante, quando nós sabemos da nossa pequenez, mas nós também sabemos do tamanho de nosso Deus. Eu acho que o grande detalhe na vida de uma pessoa não é também ter a noção do quanto ela conhece Deus, mas é ter a noção do quanto ela precisa conhecer Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é uma fonte inesgotável. Ou seja, eu posso buscar Deus o quanto eu quiser, eu nunca vou chegar no ápice de Deus, porque Deus nos surpreende, porque Deus faz muito mais do que tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós achamos que Deus pode fazer. Deus faz muito mais e age muito mais do que o nosso pensamento humano. Quero recordar com vocês uma historinha. Eu não sei quem de vocês aqui assistiu o filme, né, a Odisseia, ou até mesmo leu o livro, mas tem uma história lá, de um dos deuses da mitologia grega, né, chamado Orfeu, que é o deus da música, o deus que canta e que toca lá nessa mitologia, né? Ele então tinha uma ilha onde as pessoas iam e elas eram atraídas pelo canto da sereia, seduzido pela beleza da sereia. Então esse Deus, ele consegue derrotar as sereias, porque ele consegue cantar mais bonito do que elas, ou consegue fazer muito melhor do que elas. Aí existia um homem chamado Ulisses, e ele fala para os seus companheiros: olha, eu vou naquela ilha, e eu vou amarrar no mastro ali do navio, eu vou sentir vontade de sair quando eu chegar lá, mas quanto mais eu pedir para sair, vocês me apertam mais com corda, vocês não deixam eu sair, porque eu tenho noção da minha fraqueza. E aí então ele vai, realmente quando ele chega lá ele se sente assim seduzido, mas os companheiros fazem conforme ele tinha pedido, e ele consegue derrotar as sereias. E aí quem chora, na verdade, são as sereias, porque foram derrotadas por um simples mortal. Então, o importante na nossa vida, como já disse, não é saber da nossa força, não é saber da nossa capacidade, mas é saber da nossa fraqueza, do quanto dependemos de Deus, do quanto precisamos de Deus e do quanto Deus pode nos ajudar. Amém, igreja? Então, eu recordo desse texto que nós acabamos de ler, da oração de Jabes. Jabes era um homem que a Bíblia está passando, né, a história, vai falando de genealogia, que a gente nem gosta de ler.
genealogia, porque fulano gerou a ciclano, que gerou a bertano, e a gente passa até mais depressa por esses textos, ou nem lemos às vezes. Mas chega na vida de Jabes, quando vai falar da história de Jabes, ela para, né? A narrativa volta uma atenção especial. Havia entre estes um homem chamado Jabes, e este foi o mais ilustre entre os seus irmãos. O interessante é que o nome Jabes significa sofrimento, significa dor. Alguém que nasceu condenado, alguém que quando a mãe o chamava, ela estava dizendo: vem cá, ó sofredor, ou vem cá, ó muita dor. Quando ele nasceu, ela sofreu muitas dores para poder dar à luz a Jabes. E ela coloca esse nome justamente para lembrar de quem era ele. Então ele era um cara que tinha tudo para ser complexado. Ele era um cara que tinha tudo para aceitar com muita passividade a sua realidade. Porque alguém que leva o nome de muitas dores ou de sofrimento não deve ser uma pessoa com muita perspectiva de vida. Porque o próprio nome, né, quando você vai se apresentar, eu sou o sofrimento. Era assim na vida de Jabes. Quando o seu nome já trazia um pedaço da sua história, ou já trazia como é que ele veio ao mundo, quem ele era, na verdade. Mas o interessante, meus irmãos, é que este homem que nasceu entre dores, este homem que o seu nome demonstrava sofrimento, ele tinha uma fé muito grande em Deus. Porque diz a Bíblia que Jabes orou ao Senhor. E eu pergunto à amada igreja, qual é o sentido de orar ao Senhor? Qual é o nosso sentimento quando nós nos curvamos diante de Deus? Será que nós percebemos assim que Deus, Ele não deixa a gente falando sozinho? Será que nós temos uma visão de um Jesus maravilhoso, Pai bondoso, que sempre nos escuta, que sempre está atento a ouvir as nossas orações? Ou a gente ora porque nos ensinaram a orar? Ou a nossa oração acaba se tornando muitas das vezes uma reza, né? As nossas orações muitas das vezes cumprem apenas um costume da nossa religião. Faz parte da nossa vida orar, pelo menos ao deitar e nos levantar durante o dia. Será que quando oramos, bate no nosso coração uma convicção de que o Pai maravilhoso Jesus está nos escutando? Ou nós oramos já pensando que Deus não está ouvindo? Duas historinhas, uma boa e uma má. De qual lado você se encontra? Eu espero em nome de Jesus que na boa. Amém? A boa é a seguinte: um pastor de uma cidade do interior convoca a igreja. Uma seca brava estava assolando aquela cidade naquele momento. E o pastor diz: olha, domingo vocês vêm para a igreja, que nós vamos ter um momento de oração e Deus vai fazer chover. Amém? Quando chega no domingo, o pessoal todo reunido para ir à igreja, o pastor lá na porta esperando o povo entrar. Aí entra, o pessoal vai entrando, né? Quando o pastor percebe, vem um menino com guarda-chuva na mão. Aí o pastor pergunta assim: mas por que você vai trazer o guarda-chuva? Por que você trouxe o guarda-chuva se está essa seca brava aqui de muito tempo? Aí ele fala: pastor, mas o senhor não disse que vai chover? Eu trouxe o guarda-chuva, nós vamos orar e vai chover. Essa é a boa história. O menino então ele dá uma lição na igreja, no pastor, dizendo: olha, nós vamos orar. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Nós temos um Deus que é um Pai de graça maravilhoso. Então eu vou trazer o guarda-chuva, porque a oração vai funcionar. Então quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que quando você vem orar, Deus está atento à sua oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, outra história é a história má. É o lado complicado de quando às vezes a gente ora, mas não sente de fato que Deus está nos escutando. Então tinha uma senhorinha no interior que ela tinha um terreno muito pequenininho, e a casa dela ficava, a porta da casa ficava em frente assim um monte muito grande. Ela foi para a igreja, ela leu Lucas 1,37, que diz que para Deus nada é impossível. Ela falou: se para Deus nada é impossível,
e também leu os Salmos, que diz que os montes podem transportar-se para o meio dos mares. Então ela teve uma ideia: eu vou orar e Deus vai afastar essa montanha, Deus vai afastar esse monte da porta da minha casa. Então ela coloca-se de joelho em frente ao monte, ora 5 minutos, abre o olho, o monte está lá. Ela fecha o olho, ora mais 5 minutos, abre o olho e o monte lá, intacto. Ela falou: agora eu vou aumentar a dose de oração. Aí orou mais 15 minutos, abriu o olho, o monte no mesmo lugarzinho. Aí ela já nervosa falou assim: eu sabia que Deus não ia responder mesmo. Quer dizer, ela estava orando, não no sentido de confiança, mas no sentido de testar a Deus. Então a Bíblia não dá muitos detalhes sobre Jabes, aliás são apenas 2 versículos de Jabes, mas que diz muita coisa para a gente, que diz um homem simples, né? A genealogia dele também simples. Este foi o mais ilustre dos seus irmãos, ou seja, os irmãos eram certamente pessoas simplesinhas, tranquilas, uma vida, quem sabe, muito parada. Mas a Bíblia fala que Jabes tinha, então, a gente pode entender aqui que Jabes tinha uma confiança, e uma grande confiança em Deus. A Bíblia fala deste homem, então, que ele orou ao Senhor. E a gente não vê aqui também nenhuma oração tão espetacular assim. Porque hoje em dia nós, às vezes, temos diversos tipos de oração. E às vezes temos oração, aquela oração até que as pessoas mudam, né, até de voz para falar com Deus, enfim, é uma série de coisas. Jabes faz uma oração que certamente a gente ia dizer, uma oraçãozinha meio feijão com arroz. Oraçãozinha muito simples. Olha o que ele começa falando, ele nem começa, né, olha o que ele começa dizendo, ele começa muito calmo, muito pacífico. Ele fala assim: tomara que Deus me abençoe. Olha a mansidão com que Jabes vai orar. Olha o jeitinho humilde da oração de Jabes. Nós vemos, entre as orações que vemos hoje, algumas das orações exigem coisas de Deus. Fui aconselhar uma irmã um dia, ela olhou para mim, assim, fixo para mim, e disse: não, porque Deus me colocou no mundo. E tem um ditado de interior, né? Quem pariu, Mateus embale. Ou seja, colocou no mundo, tem que cuidar. Não é assim. Né? E ela dizia isso e eu fiquei pensando e disse para ela: não, irmã, está certo, Deus realmente cuida de nós. Mas a nossa oração, a gente chega diante de Deus com humildade. A gente chega diante de Deus com um coração humilde, sabemos e sabendo que nós nem merecemos que Ele ouça a gente, mas Ele é um Deus tão bondoso, Ele é um Deus tão amoroso que nos ouve. Por que Ele nos ouve? Porque merecemos? Não, porque Ele é bom. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, olha o começo da oração do camarada. Tomara que Deus me abençoe. Esse tomara aqui significa, olha, eu não mereço, meu nome lembra sofrimento, mas Deus bem que podia, por sua infinita bondade, e bom como Ele é e maravilhoso como Ele é, contemplar esse alguém aqui com muitas dores, com sofrimento. Então, meus irmãos, e quero chamar a atenção para esta palavra, tomara que Deus me abençoe. Jabes tinha entendido aquilo que está escrito no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os guardas. É inútil vos será levantar de madrugada, cansar, correr, né? É como se a gente estivesse secando o gelo. Você já fez experiência de secar uma pedrinha de gelo? Não adianta nada. Você acabou de secar a pedrinha, está saindo água de novo. Então Jabes entende que a gente pode ter talento, que a gente pode ser bonito, que a gente pode ter um bom português, pode ter o que ter, ou ser o que ser. Mas sem a bênção de Deus, nós não somos nada. Eu posso ouvir um amém da igreja por isso? Sem a bênção de Deus, o nosso discurso, a nossa mensagem é mais balela do que qualquer outra coisa. Mas com a bênção de Deus, você faz a diferença. Com a bênção de Deus no seu trabalho, você fala e pessoas se rendem aos pés do Senhor. Com a bênção de Deus, você talvez nem tem tudo que gostaria de ter, mas é feliz. Mas tem uma alegria no coração. Você não vive em circunstância do seu dinheiro.
Porque o dinheiro é bênção na nossa vida, sim, mas não traz a felicidade que encontramos quando temos a bênção de Jesus. Então nós precisamos ter a bênção de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Em segundo lugar, a oração de Jabes diz: e que o Senhor aumente as minhas fronteiras. Meus irmãos, o grande detalhe aqui é que Jabes não pede coisa pronta para Deus. Jabes pede oportunidade. Repita comigo: Jabes pede oportunidade. Porque a geração atual está querendo colher o que não plantou. A geração atual está querendo, muitas pessoas, que bênção caia do céu. Eu acredito que Deus faz milagres, mas o que eu e você podemos fazer, Ele não faz. Vocês concordam comigo, amém? Deus faz milagre. Agora, o que eu e você podemos fazer, Ele não faz. Então, o que você tem pedido para Deus? Será que você tem pedido a oportunidade de alargar as fronteiras? O que é alargar as fronteiras, né? É expandir, é poder crescer de repente no seu trabalho, mas trabalhando com dignidade. É poder ser um bom aluno, aumentar as notas, mas também estudando mais. E também aqui o interessante é que Deus nos proporciona a oportunidade de tomar decisão. Uma vez estava dando uma palestra para jovens e adolescentes, e o tema era sobre namoro, né? Um tema que a gente fala bastante na igreja. E aí, um dos meninos falou assim: pastor, o meu sonho era que Deus escolhesse uma garota, colocasse por Sedex 10 e mandasse na minha casa às 10 da manhã. Né? Ele falou para mim. Eu falei, seria bom demais. Só que na vida a gente precisa tomar decisões. Amém, igreja? Seria cômodo demais, né, pastor? Seria cômodo demais. E também tomar decisões baseadas em valores, não valores da mídia, mas valores cristãos, como caráter, como consagração a Deus. Então Jabes não está pedindo para Deus dar nada para ele, mas dar oportunidade para que ele consiga. Irmãos, eu tenho orado assim. Eu digo para Deus o seguinte: Senhor, eu quero colher apenas os frutos do meu trabalho. Eu não quero que o Senhor me dê um centavo a mais daquilo que não seja fruto do meu trabalho. Mas eu quero ter a saúde, a alegria e a paz de trabalhar. Eu acho que essa é uma boa oração. E em terceiro lugar, né, então, nós vemos que Jabes pede algo muito importante: que seja comigo a tua mão. Nós já falamos aqui de dependência de Deus, quando falamos da bênção, né? Mas Jabes entende que quando a gente está seguro na mão de uma pessoa, já é gostoso, já nos traz conforto. Eu ando bastante, né, segurando nas mãos das pessoas. Na verdade, não na mão, né? Porque mão não dá segurança, a pessoa vai, a gente fica. Na verdade, eu seguro mesmo no braço. Depois eu explico essa história, porque daí tem um poste, a pessoa vai, você fica, então é melhor você segurar no braço ali, do ladinho, que vai ser melhor. Então, mas quando você está segurando a mão de uma pessoa, dá uma sensação de segurança. Se você cair, pode ser que aquela pessoa que você está segurando a mão te prenda ali, né? Não deixe você cair. Mas nós vemos que Jabes, ele sente então a segurança de pedir para Deus: segure a minha mão. Ele entende que se Deus não for com ele, não adianta nada ele querer alguma coisa. Então nessa noite nós precisamos dizer a Deus que seja conosco, que a mão dele seja conosco, amém? Diga aí: seja comigo a tua mão, Senhor. Em quarto lugar, Jabes pede a bênção das bênçãos, na minha opinião. Saúde. Livra-me de dores. Seja comigo a tua mão e livra-me de dores. Não sei quantos de vocês já leram um livro de Drauzio Varela, aquele médico lá do Fantástico. O livro chama-se Por um Fio.
de pessoas que recuperaram e estavam à beira da morte. E um dos casos ele cita um senhor, alguém com muito recurso financeiro, que olha para a sua conta, que olha para o seu dinheiro e diz: triste dinheiro, me compraste tantas coisas, mas não podes comprar minha saúde? Então, meus irmãos, eu entendo que a maior bênção que nós podemos ter na vida é a bênção da saúde. E é claro que nós temos pessoas enfermas na nossa comunidade, nós cremos que Deus vai agir, e nós cremos que também, infelizmente, o problema faz parte da vida, né? Porque Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflição, mas Deus nos consola, Deus nos conforta e a gente vai caminhando. Mas num tempo em que se pede tanta coisa material para Deus, tantas coisas as pessoas pedem e fazem propostas para Deus, Jabes faz um bom pedido, ele pede saúde, porque com saúde a gente tem disposição para trabalhar, para conquistar as coisas. Amém? Então esses 4 pontos aqui destacados da oração de Jabes, eu queria deixar para vocês como uma palavra para a caminhada da igreja. A igreja que faz 13 anos, não precisa pedir a bênção em si, porque já tem a bênção de Deus, mas tem que ter o desejo de continuar na bênção de Deus. E o Senhor alargando as fronteiras dessa igreja, tantas pessoas, eu creio, aqui em Valinhos, que precisam ser alcançadas pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor esteja livrando pessoas da comunidade de dores, de enfermidade, e que o Senhor seja com os amados irmãos. Mas eu quero deixar para vocês, eu creio que alguns de vocês têm uma expectativa, e eu quero falar alguma coisa para vocês, muito simples, também não me alongo muito nessa questão, mas dizer para vocês por que hoje eu estou aqui. Eu quero contar isso para vocês com muito zelo, com muita humildade, porque Deus, melhor do que ninguém, sabe que a gente não merece, como Ele nos abençoa, sabe que Deus não nos escolheu pela nossa capacidade, mas nos escolheu justamente pelas nossas fraquezas, e Deus entendeu que nós não poderíamos viver sem Ele. Por isso Deus nos chamou, Deus nos agraciou, e é desejo de Deus chamar a todos quanto quiserem abrir o seu coração para fazer parte do seu reino. Como vocês já perceberam, eu tenho uma deficiência visual, eu sou cego de nascimento, eu nunca enxerguei. Eu digo sempre que não existe nada melhor do que ser cego, mas viver à luz de Deus. E os padrões de Deus são muito mais largos do que aquilo que o ser humano pensa. O ser humano tem uma ideia muito medíocre do que é felicidade. Felicidade, na verdade, resume em ter a Cristo como Senhor. E como a gente é feliz, aí já não importa. O essencial é ter a Cristo. Então, o meu pai e minha mãe, eles sempre trabalharam na igreja metodista. Meu pai foi daquela época do leigo, do guia leigo da igreja metodista, uma comunidade na roça, na zona rural de Cunha, onde o pastor ia somente um domingo por mês para fazer a ceia. Então eu cresci, desde os meus 2, 3 anos, que eu consigo ter alguma lembrança, ir para o culto era ir para a festa. Até porque na roça a única atividade que eu particularmente tinha era ir para o culto. Então ir para o culto era o melhor passeio que alguém poderia fazer, e também assim o gosto que nós tínhamos com a palavra de Deus. E todos os domingos então meu pai, mais 6 irmãos, minha mãe, nós íamos caminhando para a igreja, a pé, 5 quilômetros. Era comum às vezes que a enchente, depois do culto, não deixava a gente voltar para casa, a gente ficava até 9, 10 horas da noite para conseguir passar na enchente, mas era um momento único na minha vida. E eu ficava assim observando atentamente, ouvindo meu pai pregar, e com 5 anos eu começava a dizer para mim, um dia eu vou estar ali pregando também. Eu não sei nem como isso vai acontecer, mas na inocência de uma criança, um dia eu vou estar pregando ali. A primeira vez que eu orei em público, eu estava com 6 anos, minha oração foi de mais ou menos uns 5 minutos. Eu já comecei gostando, realmente de orar.
E nesse tempo, então, de caminhada, a gente vai crescendo, e eu tinha esse problema, e eu não sabia que existia o Braille. Para mim, assim, eu nunca vou poder estudar, porque uma pessoa com deficiência visual não tem como estudar. Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou aprender a ler? Mas o meu detalhe era decorar versículo. Naquela época que as rádios tinham bons programas evangélicos, eu sentava então às 8 horas da manhã e ficava lá boa parte do dia decorando o versículo, porque eu pensava assim, se eu decorar bastante versículo, eu vou sair até na frente dos pastores. Porque enquanto eles estão procurando, eu já achei, eu vou poder falar com muita tranquilidade e vou poder pregar. Mas a minha frustração era, eu vou poder pregar, mas não vou poder ser pastor metodista. Porque pastor metodista tem que estudar. E como é que eu vou estudar? Essa foi a minha caminhada, e a gente vai crescendo, a gente já não é mais tão inocente assim. Quando eu completei 11 anos de idade, eu falei, o sonho de ser pastor realmente está complicado. Mas eu imaginava, a mente tem poder, né? Eu comecei, as primeiras pregações foram no chuveiro. É um bom lugar para ensaiar a pregação, viu, pastor? E aí, nessa caminhada, eu tive uma bela ideia um dia. Meu pai trabalhava na roça, a minha mãe trabalhava na colheita do café. Estava contando já hoje para o irmão, né, que a gente almoçou na casa dele, que a gente não comprava café, não comprava arroz, seu Miguel, mas a gente tinha tudo lá na roça. Aí um dia eu tive uma ideia, já com 11 anos, garoto, imaginei uma igreja, talvez como essa aqui, com bastante pessoas, peguei um caixote, um pedaço de caibo, mais ou menos desse tamanho assim, e falei, bom, aqui é meu microfone, o caixote é meu púlpito, meu altar, e a igreja é imaginária. Aí comecei a pregar, e andava para lá e para cá, e com aquela motivação de 11 anos, com aquele negócio todo, estava sozinho em casa, né? Eu tive essa brilhante ideia. Daqui a pouco minha mãe chega, gente, mas eu fiquei com uma vergonha. Mas eu falei assim, agora a mamãe vai achar que eu estou maluco, né? Que eu perdi um pouquinho de juízo, porque agora eu estou falando sozinho, em cima de um caixote, um pedaço de pau na mão, o que o pessoal vai pensar? Aí a mãe chegou e eu fiquei todo envergonhado, saí dali rapidinho, fui lá para o meu cantinho. Mas com o passar do tempo, era comum. Aí eu já perdi, né, aquela cisma, aquela vergonha que eu tinha de minha mãe me encontrar falando sozinho. Com o passar do tempo, era comum ela chegar de algum lugar e achar eu ali pregando na minha igreja imaginária. Mas só que isso passa, né? À medida que a gente vai crescendo, as coisas de criança vai ficando para trás. É isso? Como diz Paulo, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, mas agora eu não faço mais as coisas de menino. Mas aí o que acontece? Com 12 anos de idade, na minha casa lá na roça tem uma pedra muito alta. Como eu conhecia toda a casa, andava e tinha muita tranquilidade, essa pedra era o meu Monte Sinai. Era um monte onde eu subia para reclamar, para questionar, para perguntar e para orar. E também para agradecer. E aí eu falei, Deus, hoje eu preciso ter uma conversa muito franca, mesmo com o Senhor. Eu preciso contar algumas coisas do meu coração, porque a situação está complicada. Aproveitei que estava sozinho em casa, subi lá no topo da pedra, sentei e comecei a chorar. Mas eu desabei, sabe aquele choro que vem da alma, que vem do coração? Deus sabe, hoje eu entendo por que também, na época não consegui entender, mas eu chorei barbaridade, porque eu disse, Deus, eu acho que eu estou perdendo o pouco de juízo que me resta, porque primeiro eu me pego falando sozinho, segundo eu fico com esse sonho de ser pastor, eu não tenho possibilidade de ler, eu não tenho possibilidade de escrever, eu nem sabia que existia a bengala para a gente pegar ônibus aí em São Paulo. Eu falei, Deus, como é que eu vou ser um pastor? Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu psicológico, porque agora eu estou ficando preocupado. Agora eu já tenho 12 anos, já tenho uma ideia melhor do que o mundo, e eu acho que eu estou assim com muitas fantasias, com umas coisas meio exageradas. E aí chorei eu penso que mais de 1, 2 horas chorando. Um tempo bom. E aí de repente, sabe quando você vai do choro ao sorriso, instantaneamente, de um segundo para o outro? Eu comecei então a rir. Eu falei, o negócio está pior ainda, porque eu estava chorando, agora eu estou rindo. Quer dizer, o problema está mais grave do que o problema está mais grave do que eu imaginava. A situação está feia.
Mas uma voz, por que eu comecei a rir? Porque uma voz, e aí, gente, é questão de fé, vocês acreditem ou não, eu sei que vocês acreditam, porque o povo metodista é um povo conhecido pela fé, amém? E eu sei que vocês acreditam que Deus tem operado milagre aqui, então posso ficar tranquilo que eu sei que vocês acreditam no coração de vocês que Deus fala até o dia de hoje, aleluia. E uma voz de Deus dizia ao meu coração, calma, eu sei que estou fazendo, o sonho ainda é possível, o sonho ainda está de pé. Eu não sei quantos já leram aqui um livro do pastor Ricardo Gondim, que diz, o título do livro é Eu Creio, mas Tenho Dúvida. Naquele momento eu fiquei exatamente desse jeito. Por um lado, eu tinha uma experiência com Deus que me levava a crer, por uma série de coisas. Eu tinha uma experiência com Deus que me levava a chegar à conclusão que era verdade. Mas, por outro lado, eu ficava pensando o seguinte, não, mas eu acho que eu estou mesmo faltando juízo para mim, porque não é possível, né? Quem falaria isso ao meu coração? Eu estou sozinho. Mas não era uma voz humana, mas, enfim, eu desci daquela pedra feliz, ao mesmo tempo perplexo, porque eu não sabia a razão da minha felicidade. Quando a gente conta, tudo é bonito, né? Mas quando a gente passa, não é tão romântico assim. Aí eu entrei dentro da minha casa, já era tarde, já era a hora da janta, jantamos, fui embora dormir. Naquela noite eu não consegui dormir um segundo sequer. Sabe aquela noite que você vira para lá, vira para cá na cama, o sono não vem, e de 5 em 5 minutos você tem que fazer xixi, isso acontece com vocês, né? É comum às vezes acontecer com a gente. E aquela noite foi uma noite daquelas para mim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendo mais nada. Eu preciso contar isso para o meu pai, eu preciso ter uma conversa com ele, a situação está ficando complicada, mas tudo bem. Embora eu não durma naquela noite, para mim foi uma noite feliz. Detalhe é, eu senti a paz. E quem sente paz sabe que paz é uma coisa maravilhosa. Amanheceu, na roça se levanta bem cedo, 6 horas da manhã. Levantei, como era de costume, fui para o fogão a lenha, porque estava frio, era mês de julho. Fui para o fogão, sentei lá, fiquei pensando no assunto. E aí, nesse momento, era uma época de política na cidade de Cunha. E foi um vereador, hoje, na época secretário de saúde, hoje vereador de Cunha, doutor Rolien, e ele chega, olha para mim, me cumprimenta, eu nem o conhecia, e meu pai fala da minha deficiência, porque eu era tímido, não gostava de falar, e aí ele olha para mim e pergunta, o que você está fazendo aqui? Aí eu disse para ele, mas essa pergunta do senhor é meio esquisita, aqui é minha casa, o que eu estou fazendo aqui? Eu moro aqui. Essa pergunta é meio estranha para mim. Daí ele até ri, né, da história e disse para mim, não, você sabia que você tem a possibilidade de ler, de escrever, de fazer uma faculdade? Eu já pensei, opa, agora eu vou ser pastor, aleluia. Lembrei na mesma hora da voz que falaram ao meu coração que o sonho ainda estava de pé, que o sonho ainda era possível. Eu não entendia muita coisa, mas, bom, eu falei, legal, né? Agora, a possibilidade de ser pastor aumentou. Encurtando, então, eu conversei com minha família, conversei com meu pai, e a família é uma bênção na vida da gente. Valorizem vossas famílias, amém? Ame seu pai e sua mãe. Vocês que são pais, amem profundamente vossos filhos e filhas, compreendam os adolescentes, que são uma grande bênção na vida da gente da igreja. Eu adoro de coração os adolescentes, eu gosto muito de trabalhar com eles, então abençoe seus filhos todos os dias, porque família é bênção sem medida na vida da gente. Meu pai e minha mãe então decidem acompanhar a minha vida, mudando-se da roça para a cidade, para Cunha, e eu começo então a descobrir, a estudar o Braille, e me falaram que era 1 ano e meio para aprender Braille, né? E crente tem uma pressa, né? Crente tem um medo que Jesus volte e quer falar para todo mundo de Jesus. Eu falei, não, 1 ano e meio é muito tempo. Tem que dar um jeito de diminuir esse tempo aí, porque 1 ano e meio até eu chegar a ser pastor, aí já não, aí complica, né? Vamos ter que ser pastor rápido. Aí eu fiz um acordo com a escola, então, onde eu ficava o período integral. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde, porque o negócio era ser pastor de pressa. Não dava para esperar. Consegui aprender, graças a Deus, em 6 meses, o Braille. Entrei numa escola de 1ª a 4ª série, eu tinha 13
13 para 14 anos, e a criançada tinha 7, eu era o vovô da sala. Mas eu me divertia muito com as crianças. Uma das brincadeiras que a gente fazia é que eu deitava no chão e as crianças pulavam tudo em cima de mim. E para mim era uma festa aquilo, eu sempre gostei de criança. Mas aí nesse sentido, então, eu vou caminhando, termino a 4ª série, aí vou para o telecurso, porque o telecurso eu ia gastar 3 anos normal, no telecurso eu faria da 4ª à 8ª com 1 ano e meio. Vamos nós para o telecurso, porque nós precisávamos ser pastor rápido. Né? Aí dá certo, graças a Deus, em 1 ano e meio, estou na 8ª série, termino a 8ª série, faço um curso de radialista no Senac. Porque eu pensei assim, bom, radialista dá para falar de Jesus via rádio, é mais fácil que andar. Mas é claro que andar também, visitar, tudo é uma bênção. Mas esse era um plano de poder chegar mais perto das pessoas. Deu certo, concluí, graças a Deus. Procurei meu pastor na Igreja Metodista de Cunha. Fomos a primeira igreja do Vale do Paraíba, metodista, a ter um programa em rádio, uma rádio que tinha um alcance legal, que chegava até o sul de Minas ali e toda a região do Vale do Paraíba. Aí termino o 3º colegial, chega a hora de vir para a faculdade. Aí, o que acontece? Recebo uma ligação de um pastor que diz para mim assim, olha, você não pode ir para a faculdade. Porque, olha, depois vocês vão ver o braille, quem já viu, sabe do que eu vou falar? Imagine você escrevendo grego em braille. Ou hebraico em braille. Seria bastante complicado. E aí foi um momento muito triste na minha vida, porque eu falei, Deus, eu não acredito que eu chegaria até aqui para depois passar por uma situação dessa. Isso para mim é muito difícil. Aí eu chorei mais uma vez aos pés do Senhor. Fui fazer vestibular para psicologia, né? Falei, bom, agora não tem outra saída. Eu vou me formar para psicólogo e ver o que Deus prepara para nós. Mas eu não estava nem um pouco feliz. Aí, encurtando a história, passa-se um mês, eu já pronto para fazer a matrícula para psicologia. Recebo uma ligação da faculdade, que diz, olha, você não só tem condição, como a gente deseja que você esteja participando com a gente. E aí eu disse, glória a Deus, finalmente caminhamos para o pastorado. Amém? Eu conto essa história para vocês com muita singeleza de coração, porque Deus, eu não sou um privilegiado, porque se eu disser que eu sou privilegiado, tem pessoas que vão pensar assim, mas e eu? Quer dizer, Deus tem os seus preferidos, Deus tem um amor tão grande por cada um de nós, queridos. Deus quer presentear a gente com oportunidade, e Deus nos deu, para mim de modo especial, essa oportunidade. E eu tenho contado esse testemunho para muitas pessoas, por onde tenho sido chamado, não no sentido de vangloriar, mas de dizer o quanto Deus é bom, e dizer que o Deus que fez na minha vida é o mesmo que pode fazer na tua vida. E dizer para você que já perdeu os sonhos, e dizer para você que olha todos os sonhos que você já teve como uma realidade distante, eu quero dizer nessa noite para você que é possível, glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que não é impossível para Deus, e você já sabe disso, isso não é nenhuma novidade para você, mas que Deus faça vibrar no seu coração a possibilidade de trabalhar, de construir, porque nada é fácil na nossa vida. Nós precisamos segurar na mão de Deus e trabalhar. E aí então, nós estamos nessa vida maravilhosa, no 3º ano de faculdade, mas a vida de cego ela é muito gostosa, né? Porque Deus dá uma graça para a gente e a gente é feliz, e a gente consegue enxergar além do que os videntes, né? Ou seja, o vidente é aquele que vê, não é outra coisa não. Mas numa dessas histórias eu estava com a minha bengala lá em São Paulo, estava atrasado para uma reunião, e estava andando muito depressa, né? Porque eu precisava comprar um cartão de telefone, de celular, para ligar para uma pessoa para resolver um problema. E aí eu vou bem rápido, chego em frente à banca do jornal, percebo o atendente e pergunto para ele, seu meu amigo, você tem cartão aí de uma determinada operadora? Não vou fazer comercial aqui da operadora, né? Você tem cartão aí de uma determinada operadora? Ele olha para mim e dá um grito, né? Eu não tenho cartão! Eu falei, por que você gritou comigo? Ele falou, você não é cego? Eu falei, cego sim, surdo não. Aí as pessoas às vezes confundem, né? Mas, meus irmãos, essa é apenas uma das muitas histórias que eu vivi. As pessoas pensam que falta tudo na gente, mas eu me divirto com isso.
Porque uma vez eu fui visitar uma irmã, aí cheguei, sabe aquela irmã quando recebe pastor, parece que está recebendo Deus em casa, né? Uma alegria, aquele cuidado e tal. Aí tinha um degrau na casa dela, mais ou menos o degrau do tamanho do altar. Aí veio a filha dela de um lado, me pegou por aqui, e a filha do outro. E começaram a me erguer. Eu falei, não, em primeiro lugar vocês vão aguentar. Em segundo lugar, meu problema na perna não tem nada, minha perna é uma beleza. Pode deixar que nós vamos caminhando. Mas eu louvo a Deus de maneira especial, porque a igreja metodista é uma igreja acolhedora. Quando eu cheguei na igreja nos meus 12, 13 anos, era uma festa quem ia andar comigo. Era uma festa para os adolescentes, quem ia me carregar, quem ia participar junto comigo das caminhadas, e a gente ia para o monte, e a gente viveu muitas aventuras no monte também, e foi assim, momentos muito especiais na vida da gente, né? Então, o legal disso tudo é perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, Ele é bom demais para conosco, isso a gente não pode nunca esquecer. E que Deus nos presenteia com pessoas para a nossa caminhada, e que Deus nos fortalece, e que Deus faz com que a nossa fé permaneça mais viva do que nunca. Amém? Então, já encerrando, eu digo para vocês, e o Senhor ouviu, voltando para o texto, e o Senhor ouviu a oração de Jabes. Repita aí, mas com bastante convicção. E o Senhor ouviu a oração de Jabes. Agora vira para quem está aí do seu lado e diga, o Senhor vai ouvir a tua oração. Aliás, vai ouvir é futuro, né? Diga aí, o Senhor está ouvindo a tua oração. Glória a Deus, aleluia. Cadê os irmãos do louvor? Vem cá, por favor. Da música. Quando tudo diz que não, por favor. Meus irmãos, eu não vim aqui brincar. Quero deixar muito claro isso. Eu não vim aqui por turismo. Eu vim aqui porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E eu vim aqui porque Deus ministra aos nossos corações que Ele tem maravilhas aqui nessa noite. Não é porque eu estou pregando, não. Porque se Deus fosse esperar qualidade para me chamar, eu te garanto que Ele não chamaria. Se Deus fosse esperar capacidade para me chamar, eu também te garanto que Ele não ia chamar. Mas Ele chama porque Ele tem amor. Mas Ele chama porque forte não depende de Deus. O forte é orgulhoso. Ele diz, não, para que Deus? Eu sei, eu posso, eu consigo. Mas o fraco diz, eu sou pobre, necessitado. Porém o Senhor cuida de mim. Tu és o nosso amparo e o nosso libertador. Não te detenhas, ó Senhor. Fique de pé, igreja do Senhor. Fica de pé nesse lugar. Pode cantar, irmãos. Enquanto eu falo aqui, eu quero vocês cantando. Quando tudo diz que não. Coloque uma das tuas mãos sobre o teu coração nessa hora. Se você está de olho fechado, abre o teu olho, olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz lá em Isaías que pode uma mãe esquecer dos seus filhos. É difícil isso acontecer. Tem que ser uma mãe muito esquecida mesmo, muito problemática para esquecer de um filho. Mas ainda que isso acontece, ou que isso acontecer, Deus não esquece você. Eu não sei para quem eu estou falando isto, e também não quero adivinhar problema de ninguém. Eu sou muito sério com a palavra, sou responsável. Mas eu creio que tem pessoas aqui no nosso meio que quando ela ora, ela sente que Deus está de costa para ela. Deus está dizendo a você que pensa isso, jamais ficou uma palavra sua sem que Ele escutasse. Quando vai acontecer, Ele sabe todas as coisas. Acho que Deus faz uma pergunta para a gente que é a seguinte: de fato eu ainda não fiz o que você gostaria de fazer, que eu fizesse, mas eu te dou força para não desistir. Você está sonhando com uma coisinha simples, e Deus tem preparado o céu para você.
Você está sonhando com uma bênção assim, sabe? Aquela bênção que você olha seria tudo. Deus fala: ih, você não sabe nem o que você está falando. Eu tenho muito mais para você. Não confunda isso, meus irmãos, com bênção de prosperidade. Eu creio nisso, mas não estou falando disso agora não. Deus está restaurando o seu contato com Ele. Porque muitas vezes a gente perde o contato com Deus. E aí a gente fica com todos os nossos bens triste e amargurado. É noite de restauração. É noite de uma nova história. É você que vai fazer essa nova história. Deus vai chegar onde você não conseguir. Mas o que é de tua capacidade, Ele espera de você. Essa campanha que vocês vão começar mais de Deus, Deus vai surpreender a cada um de vocês. Não se trata de promessa leviana aqui, mas se trata de conhecer o Deus que a gente prega, meus irmãos. Se trata de conhecer o Deus que não deixa a sua palavra voltar vazia. Deus não desistiu de você. Nessa noite Ele trabalhou na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você agora a ter um minutinho de adoração. Não quero extrapolar nenhum horário, não quero, mas eu quero apenas te chamar para um minuto de oração, de adoração. Deus já fez, não precisa mais pedir, igreja. Agora é tempo de adorar a Deus. Agora é tempo de esquecer de tudo. Agora é tempo de render os seus pés ao Senhor. Oh Deus, como o Senhor é bom para conosco, Pai. Como nós somos pequenos diante de Ti, Senhor. Mas como o Senhor é grande. Como o Senhor nos escuta, Deus. Como o Senhor dá atenção ao nosso clamor, ó Deus. Como o Senhor não despreza a oração de pecadores como nós, Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, porque sonhos foram ressuscitados aqui nessa noite. Deus, obrigado, porque essa é a Tua igreja e as portas do inferno não permanecem, não prevalecem sobre esses irmãos. Deus, obrigado, Pai, porque vem sobre a Tua igreja um tempo novo, Senhor. Deus, obrigado, porque nós sonhamos pouco e o Senhor nos surpreende com muita bênção, aleluia. Queremos ser os novos Jabes deste tempo, Senhor. Queremos ser as pessoas que digam: e o Senhor ouviu a minha oração. Queremos ser as pessoas que contamos: e eu clamei ao Senhor e não tinha mais a solução, mas Deus ouviu a minha oração, aleluia. Oh Senhor, glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Oh Pai, eu não mereço estar aqui, Senhor, Tu sabes bem disso, oh Pai. Não é modéstia, ó Pai, mas é reconhecer a pequenez que somos. Mas o Senhor é grande. Mas o Senhor é santo. O Senhor é puro, é maravilhoso, Senhor. Receba a adoração do Teu povo, Senhor. Esse povo Te ama, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Cante o refrão da música Deus do Impossível. Cante em adoração, todo mundo agora. O Deus do impossível. Deus do impossível. O Deus do impossível. Glória a Deus. O Deus do impossível. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesse momento.
Deus. Receba, Senhor, todas as nossas palmas, Senhor. Receba o nosso coração, ó Pai, aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar enquanto eu dou tchau aqui, né? Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Nós saímos daqui contentes. Vamos ter uma noite gostosa. Vamos ter o sono do justo em nossas vidas. Vamos deitar e dormir em segurança. Dormir em paz, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Amém? Projeto O Poder do Amor, com o pastor Enoque Rodrigo e Igreja Metodista, comunidade missionária a serviço do povo. Pois é, meus queridos irmãos e irmãs, eu estou muito grato a Deus por poder contar para você esse testemunho, exaltando, na verdade, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Deus ouve a nossa oração, como ouviu Jabes, como tem me ouvido, como tem ouvido a cada um de vocês, não porque tenhamos merecimentos, mas porque Ele é um Deus de graça, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus de misericórdia. Nós poderíamos dar um outro título a essa mensagem, se quiséssemos. Poderíamos dizer assim: o poder do amor do coração de Jesus, para ver as nossas necessidades, para estender a sua mão de graça, a sua mão de misericórdia e nos ajudar e atender as nossas súplicas. Seja qual for o seu problema neste momento, seja qual for a situação que você esteja vivendo, creia apenas em uma coisa: no poder do amor de Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração especial a você que está recebendo esse CD. E Deus é juiz disso que eu estou dizendo a vocês. O meu projeto não visa ter lucros, mas visa levar a palavra de Deus a todas as pessoas possíveis. E você que recebeu o presente desse CD, você que deseja presentear esse CD para mais pessoas, faça isso. E você que neste momento não tem mais esperança, ore comigo agora, porque eu creio que neste momento a mão poderosa de Deus vai ser estendida sobre a tua vida e você sentirá o poder do coração amoroso de nosso Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro presente em tempos de angústia. Pai, eu quero neste momento pedir que o Senhor renove as esperanças no coração de cada um que está ouvindo ou que ouviu a mensagem neste momento. Senhor, os problemas de família, Senhor, os problemas de enfermidade, enfim, seja o que for, entra com a Tua mão poderosa e dê, ó Pai, a esta pessoa uma nova oportunidade de ser feliz. Senhor Jesus, nós oramos confiantes na Tua graça, que vamos ouvir o testemunho de pessoas que foram tocadas por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode, amado irmão e irmã, conhecer mais sobre esse projeto. Eu tenho muitos sonhos e eu tenho aprendido na vida que se a gente guardar os sonhos apenas pra gente, a gente morre com eles sem nada acontecer. Mas se partilharmos os nossos sonhos, se sonharmos de acordo com o coração de Deus, ele vai se tornar uma realidade. Então conheça mais sobre o nosso projeto.
você pode enviar um e-mail para mim, enoquemetodista@gmail.com. Eu vou responder seu e-mail com muito carinho. Eu dedico de maneira especial esse CD aos queridos irmãos e irmãs da Congregação Metodista no bairro da Praia, congregação da Igreja Central de Cunha, aos queridos irmãos da Central de Cunha, aos queridos irmãos e irmãs da Igreja Metodista de Valinhos, onde foi gravado esta mensagem, a minha querida Igreja Metodista de Rude Ramos, onde tenho o prazer de ser pastor acadêmico, e a todos os irmãos e irmãs que acreditam nesse projeto. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fale conosco. Você vai ouvir no final aí a chamada com os nossos telefones e e-mails. E não esqueça de orar por nós. E que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amém. Conheça mais sobre o projeto O Poder do Amor e saiba como participar dele. Envie um e-mail para enoquemetodista@gmail.com ou ligue para 0 operadora 12 8152 7361 ou 0 operadora 11 8375 1231. O Poder do Amor.